Assim. Boa tarde. Fazer igual a Soraya, a todos, as não todas, todes. É com grande prazer que nós vamos abrir mais uma apresentação de psicanálise e literatura. Então, escrever em primeira pessoa, dar voz ao desejo, ouvir gente enxotada socialmente, desautorização histórica sobre o seu lugar de fala, floresta da não exclusão, clínica ampliada, provocando vocês com esses significantes capturados na leitura do texto de Ana Pedrosa, que apresenta a nossa convidada de hoje para nos trazer o trabalho. Poesia é a nossa estrutura. Ana Pedrosa é artista visual, poeta e pesquisadora, graduada em Artes Plásticas pela Escola Guinhar da UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, mestra em Estudos de Linguagens pela UNEB, Universidade Estadual da Bahia, e doutoranda em Literatura e Cultura pela UFBA. Participou de exposições individuais e coletivas, lançou 5 livros de poesia, sendo o mais recente Boa Chuva. Participou de antologias e publicou artigos em livros e revistas. Atuou com mediação e curadoria em arte e saúde mental, contribuindo com projetos em Minas Gerais e Bahia. Fundou a Dissonante, revista multimídia de experiências e transversalidades em arte e saúde mental antimanicomial, e lança agora o livro fruto da sua dissertação. Poesia é a nossa estrutura. Árvore, luta e arte-vida, uma experiência antimanicomial. É com carinho e admiração que nós, do campo psicanalítico, recebemos Ana Pedrosa para esse bate-papo em psicanálise e literatura com todos os presentes, seja de forma física ou virtual. Vocês me escutam? Faz um eco. Gente, feliz de estar aqui. Não esperava por esses recortes de Alba. Sagaz demais, né? Muito bonito. Muito tempo já que eu queria conhecer o campo psicanalítico, né? Ouvia falar muito por Jefferson, pela professora Lúcia Castelo Branco também. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Achei adorável o espaço, os trabalhos de arte, a biblioteca incrível. E, bom, agradecer Jefferson, Alba, Soraya, fazer uma referência ao seu Carlos Pinto, né? E ao Pedro, agradecer o Pedro, toda a equipe aí e todos vocês presentes, né? Também quero aqui da minha parte pedir licença, né, ao Senhor do dia, ao Senhor das palavras e à Senhora de mim, né, para esse momento. E aí, ixi, vai dar para passar o negocinho? Tá, sim. Ah. Negocinho. Sou mineira. Então, e cumprimentar também, né, o pessoal que está na transmissão. Pronto. E aí eles me veem lá também? Além da... eles me... que massa, porque minha tia estava doida para me ver, falou que ia entrar de todo jeito. Então, e Jefferson, o início do convite, Jefferson me chama a partir desse livro, né? Então, é a primeira coisa que eu venho, assim, um pouco dizer a partir dele, que é esse livro que a Alba apresentou de um jeito lindo, que está em pré-venda pela Caravana, grupo editorial que é lá de BH, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e ele tem a orelha
de Talbert Igor, que está sentado ali do lado de Jefferson, que é pesquisador, cineasta, fotógrafo, e também trabalhou durante muito tempo com saúde mental e arte, né, na perspectiva do cinema e da fotografia. Então, Talbert faz a orelha do livro, e a professora Lúcia Castelo Branco, que vocês conhecem, parece que conhecem bastante, que ela transita muito aqui, ela fez a apresentação, um texto belíssimo, e, na verdade, o texto vem da minha pesquisa de mestrado no PPGL, da UNEB, que é em estudos de linguagem, e aí, na verdade, ele já vem num formato, ele já é feito num formato mais ensaístico mesmo. A gente fez algumas adaptações para o processo do livro, mas ele já nasce nesse processo ensaístico, e aí vocês vão entendendo por quê, né, que é ensaístico. E aí, então, ele vem de uma dissertação que vem de um outro processo, que é de um grupo de estudos em letras e vídeo dentro de um dispositivo da Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte, que é um grupo que a gente nomeou exatamente de poesia, é a nossa estrutura. Esse aqui é o livro deles, e aí eu vou dizendo mais para frente um pouquinho, vou só jogando devagarzinho. E aí, esse grupo, eu fiz a mediação deles entre 2013 e 2015, e aí, na dissertação, eu trabalho a partir da perspectiva desse grupo, a conversa entre as artes e a saúde mental antimanicomial. Mas aí, conversando um pouco com a Alba e entendendo que vocês trabalham a partir da perspectiva da linguagem, eu achei interessante a gente pegar essa linha de retorno e voltar um pouquinho ao que a Alba tinha me perguntado assim, sim, como que você parou nisso, né? Como que você foi parar nessa pesquisa? Então, eu achei interessante a gente fazer essa linha de retorno para entender de onde que nasce essa minha conexão, vamos dizer assim, com as linguagens artísticas na interseção com a saúde mental antimanicomial. E aí, início dos anos de 1980, eu nasci num povoadinho bem pequenininho na Zona da Mata de Minas Gerais, chamado Conceição do Formoso. E lá, meus pais viviam de agricultura de subsistência e de uma escola comunitária que eles tinham fundado na época, nesse espaço. Depois de um certo tempo dessa primeira infância, meus pais se separam e a minha mãe é assistente social de formação, faz um concurso para rede de saúde, né, do estado, e aí é transferida para Sabará, que é uma cidadezinha da região metropolitana da capital, né, de BH. Uma cidadezinha histórica, e a gente vai para lá, sem conhecer nenhuma pessoa, só nós duas. E eu pequenininha. E aí, bom, aqui no Brasil, no final da década de 70, com a visita do Franco Basaglia, do psiquiatra italiano que começou o início da reforma psiquiátrica lá e que foi muito inspirador para o movimento nacional, para a formação do movimento nacional da luta antimanicomial aqui no Brasil. A partir desse momento, começa a ser articulada nacionalmente o que a gente veio a chamar de Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. E todas as experiências que nasceram a partir disso, né? Dessa formação. E aí, Belo Horizonte foi um dos berços, vamos dizer assim, um dos faróis para isso acontecer, né? Para essas primeiras experiências serem tecidas. E aí, a gente estava ali na região metropolitana de Belo Horizonte, minha mãe já tinha um interesse muito grande na psicanálise e na luta antimanicomial. E aí, dentro do espaço do posto de saúde, começava a se esboçar algumas oficinas que atendiam o que o SUS tem chamado de usuários da rede de saúde mental, não é isso? Nessa época se chamava ainda de pacientes, né?
depois com alguns avanços do SUS, né, na reforma psiquiátrica, começou a ser entendido como usuários. Agora sim, eu conheço muito do que se chamam dos que se chamam do que são chamados de usuários, tanto em Minas quanto na Bahia e outros lugares também. E não conheço um que gosta de ser chamado de usuário, então eu acho que é interessante a gente começar a pensar isso aí. E aí, pensando nisso, Valtinho Folha Seca, que é um poeta magnífico, maravilhoso, mineiro, que é também Conviva, que é o nome que ele começa a articular, né? Ele diz, olha, então, o que nós vamos propor? Eu falo, sim, vocês não gostam de usuário, vocês vão propor o quê, então? Vou propor Conviva, né? Que é desse espaço, conviva, que é desse espaço de convivência, de acolhimento, né? De fazer e de essa posição mesmo de estar ativo diante, né? Junto da luta antimanicomial. Então, não é ninguém que vai fazer a luta por mim, né? Eu estou ali, eu sou pessoa, né? Ativa naquilo. E aí, Valtinho propõe, Conviva, e desde então, isso foi 2013, quando eu escutei vindo de Valtinho, eu utilizo esse conceito dele. Eu articulo isso assim, tanto nas minhas pesquisas, nas minhas falas, e milito um pouco em cima desse termo, que é o que até então eles se sentem mais à vontade. E se tiver outros também, vamos pôr todos, né? Mas eu acho que usuário e paciente não dá mais. Bom, então, voltando a Sabará, mãe começou a se envolver com essas atividades, né? E aí tinha uma oficina de bordado, oficina de papel machê, oficina de pintura, oficina de tricô. Então, se a gente não conhecia ninguém lá, metade do horário do dia eu passava no colégio, a outra metade do dia eu ficava nesse lugar, né? Então, dali do posto de saúde começou a se formar um dos primeiros grupos, um dos primeiros projetos de arte, saúde mental e economia solidária da história do Brasil, que foi a Astral, a Associação Sabarense de Trabalhos Alternativos, que, se não me engano, funciona até hoje. E aí era uma equipe multidisciplinar que estava formando esse espaço. Na verdade, ele nasceu como uma ONG. Bom, e era ali no centro de saúde, na Astral, que eu encontrei esse cantinho de acolhimento comunitário que eu tinha no interior, foi de alguma forma transferido para ali. Então, essas pessoas que eram os convivas da rede de saúde mental, que estavam num processo de acolhimento, passando por um processo de trato, né? Foram eles que me acolheram, foram eles que que ajudaram, né, na minha formação de subjetividade, né, de afetividade, de acolhimento, e no meu próprio letramento. Eles faziam dever de casa comigo. Então, assim, para começar essa conversa desde onde vem, né, que é o embrião desse percurso que eu venho fazendo junto deles. Depois, mais tarde, na época da graduação em Artes Plásticas em Belo Horizonte, aí eu fui fazer um estágio na Casa Freud, Espaço Arthur. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Espaço Arthur é uma experiência assim, riquíssima que a gente tem de arte, na articulação com a saúde mental. É um espaço que, infelizmente, era particular, então não era tão acessível, mas eu fiz estágio na oficina da Liliane Dardot, de pintura, lá, e mais tarde, já, né, atuando, graduada e atuando no meu campo, eu comecei o meu trabalho junto à Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte. E aí eu vou falar um pouquinho, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa importante. Não. Tenho minha colinha aqui, porque eu falo muito. E aí a Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte
é uma rede também muito embrionária, ela na verdade, uma referência não só nacional, mas ela é uma referência para a luta antimanicomial como um todo, né? E é uma rede riquíssima, de uma complexidade de formação, ela realmente atua em rede mesmo, ela é uma estrutura de rede onde todos os seus tentáculos se comunicam, é muito interessante. Belo Horizonte é uma cidade que é dividida em 9 regionais, e para cada regional tem um CERSAM, que é Centro de Referência em Saúde Mental, mas que é análogo ao que a gente conhece como CAPS. Né? É a mesma estrutura, porém, como é uma política pública municipal, foi fundada na época de Patrus Ananias, ele tem o nome, né, específico da política pública municipal, que é CERSAM. Bom, para cada regional, um CERSAM, para cada CERSAM, um centro de convivência que relaciona aquele território. Então, é muito importante isso, porque todos esses tentáculos, todas essas regionais funcionam em articulação, mas, ao mesmo tempo, elas lidam com as suas territorialidades, né? Elas lidam com as demandas de cada território. E o centro de convivência é um grande espaço cultural, que abriga as pessoas, assim, abriga, fica parecendo que eles moram, não, que acolhe as pessoas, os convivas da rede de saúde mental que vão para lá para as suas atividades artísticas. Então, o centro de convivência funciona em horário comercial, no turno da manhã e da tarde, pelo menos 2 oficinas por turno são oferecidas. E assim que o usuário conviva, olha só, faz a sua chegada na rede de saúde mental, ele é convidado também a participar do centro de convivência e a escolher as oficinas que mais lhe atraem ali. E aí são oferecidas várias, né? Música, teatro, fotografia, performance, ateliê de pintura, de letras, mosaico, cerâmica, enfim, uma infinidade, bordado, uma infinidade de possibilidades de ampliação de leque, né? De vida, que é bem isso, assim, não é numa perspectiva da arte-terapia, é bem na perspectiva da oferta de fazeres artísticos, da linguagem artística como agenciamento mesmo. Dessas 9 regionais na cidade, eu trabalhei em 3, e uma delas vem nessa... Ah, isso mesmo, Pedro, obrigada. Uma delas foi o Centro de Convivência Providência, que é na regional norte da cidade, que hoje se chama Centro de Convivência Rosemeire Silva, que é uma homenagem à Rose, que partiu por aí, 2016, por aí, e é uma pesquisadora, uma militante, assim, emblemática da luta, e aí o Centro de Convivência tomou o nome dela, né, como homenagem. Deixa eu tomar uma água. E aí, o Centro de Convivência da Regional Norte tem uma coisa muito específica, porque ele acontece... a Regional Norte é uma regional que ela tem um aspecto rural muito forte. Vocês conhecem a Norte, né? Tem um aspecto rural muito forte. Ele, assim, cavalo andando na rua, né? Carroça, horta. E é uma coisa comunitária, assim, que como que me parece, a minha leitura, parece que é uma coisa assim deslocada do centro urbano. Apesar de que Belo Horizonte tem isso permeando a cidade toda, mas a Regional Norte, eu acho assim, tinha um aspecto muito da minha terra ali para mim, sabe? E o Centro de Convivência, ele funciona dentro do CRAS. Então, é muito interessante porque a comunidade toda se relaciona com o CRAS, com várias repartições lá dentro do CRAS, a creche e tudo mais. Então, os convivas do Centro de Convivência convivem com toda a comunidade, né? Então, você está indo para o CRAS, todo mundo está indo para o CRAS. E se você vai para o Centro de Convivência, ou você vai para o centro esportivo, ou você vai para... Sabe? É como que
como que uma coisa que, de fato, parece que atua de uma forma positiva sobre esse estigma do usuário, né? Do usuário da rede de saúde mental. E passa a ser todos conviventes daquele espaço do CRAS. Então, isso é muito interessante. E aí, no quintal do Centro de Convivência, a gente tem uma parte mesmo de mato, né, de árvores e tal. E foi lá que a gente começou essa experiência, poesia. Pode achar aí, Pedro. Aí, essa experiência, poesia, é a nossa estrutura. Debaixo dessa árvore, sob esse pano azul, que é o mesmo que está na capa do livro, não sei se vocês perceberam. Mas a capa do livro é um desenho dessa árvore e desse pano, né? E aí é interessante porque quando eu entrei quando eu comecei a estar, né, a mediar oficinas no Centro de Convivência Providência, eu pedi, Maria Bethânia Guimarães, que era a minha gerente, eu pedi, Bethânia, eu quero fazer uma oficina experimental de poesia, eu não sei no que vai dar. E ela me deu, assim, passe livre para fazer, foi muito legal, foi muito importante, assim. Como é importante que a gente tenha e mantenha, mesmo que tenha se institucionalizado esses espaços, como foi lá o Centro de Convivência, e no país todo, né, tem várias experiências, modelos substitutivos distintos, a depender do território, da demanda dos territórios e tal. Mas como é importante, o Marcos Matraga, que é um psicólogo daqui, da Bahia, na verdade ele é mineiro, né? Mas ele veio para cá e ficou meio baianado, mineirado, né? Que nem a gente, né? E o Marcos Matraga, ele falava, para mim ele é minha referência, assim. E o Marcos Matraga, ele falava muito isso, eu nunca esqueço, como é importante que a gente esteja, mesmo que dentro da instituição, a gente não se institucionalize, né? A gente não institucionalize nosso fazer. Então, ele fala isso tudo, isso sempre, e isso dentro do fazer artístico, eu sempre pensava nisso, que como era importante a gente manter o caráter experimental dos nossos fazeres e de movimento, entende? Então, não está dando certo, não está dando certo desse jeito. Como que nós vamos pensar de outro jeito, né? Então, é uma coisa que é um espaço, eu acho que de muita potência para a gente estancar, sabe? Para a gente não dar movimento. Então, foi importante para mim, para nós todos, que esse espaço experimental fosse ofertado. E, bom, funcionou. A gente começou a oficina, eu pensei, não quero estar aqui em volta de parede, quero sair com vocês para a gente fazer poesia no ar livre. Aí, o que a gente tem para sentar? Tem esse pano azul. Pronto, pode ser nosso esse pano azul? Pode ser de vocês agora. Então, a partir de agora, esse pano é nosso. A gente ainda não tinha nome para o grupo. Mas eu falei, a gente é um grupo, a gente não é uma oficina, a gente é um grupo, porque eu não queria estar naquele lugar de mediadora, sabe, que é um pouco ainda hierarquizado. E aí, vamos para debaixo da árvore e começamos. E como que vai ser essa metodologia, né? Como que vai ser? E aí a gente foi construindo, a partir das demandas, assim, o que eu tinha livros que eu achava importante para poesias, poetas que eu achava importante para o nosso ambiente, que eu achava que tinham conexões de pensamentos, então, assim, sei lá, Adão Ventura, o Ali Salomão, os dissidentes mesmo, eu não queria nada muito canônico para eles. E aí eu fui levando, eu levava, eu lia, eu falava, quer achar um poema aqui? E a gente começou essa brincadeira. Confeccionamos uns cadernos, e aí um caderninho para cada um, para ser caderninho de bolso, que dava para andar, com uma caneta pendurada para não perder a caneta e ficar sem jeito de escrever. E aí cada um ficou com o seu, e aí, assim, tinham questões que era para trazer, a gente pensava, como que a gente pode pensar essa questão a partir da perspectiva da poesia, né? Como que a gente pode... Com essa questão que você trouxe, né? Que é uma coisa que você está sendo reflexiva para o seu processo. Como que isso pode ser aqui na poesia? Como que a gente pode lidar com isso aqui
nesse espaço da poesia, né? E aí a gente começou a fazer essa quimera aí, né? Que é trazendo de um, trazendo de outro, e trazendo ali dos livros, do Ali Salomão, e do Renato Negrão, e fomos um pouco juntando tudo isso. Um lia, o outro lia. Eu anotei uma coisa aqui que eu não sei bem se é um poema. Vamos ler para a gente? Ler. E aí, muito interessante, porque eles começaram a fazer uma coisa que nem foi uma proposta minha, que era assim, dar opinião no seu poema, sabe? Eu não sei, esse poema seu tá meio estranho, porque que é isso? Assim, como que você está lendo isso? E aí eles começaram a fazer esse tipo de movimento que eu falava assim, mas você fica à vontade de fulano falar sobre o seu poema? Fico de boa, para eles é de boa, foi de boa. E aí começou a ser toda essa construção conjunta mesmo, essa construção de grupo, né? E era muito interessante, uma parte do tempo da oficina a gente ficava, escrevia, alguns já levavam poemas que queriam ler, e eu lia, né? E aí eles começaram a demandar, também isso é muito importante, porque eles começaram a demandar que eu também trouxesse poemas que eram meus. E aí é mais um momento que eu acho interessante para trazer para vocês, que eu escrevia já há muito tempo poesia. Eu tinha cadernos e cadernos guardados em casa. Foram eles que me autorizaram e me deram liberdade para eu me autorizar a me reconhecer como poeta, sabe? Então, se você está lançando a gente, por que você não vai lançar o seu livro? Você lança a gente, mas não se lança? O que é isso, Ana? Tá esquisito isso aí. Né? Você fala que a gente tem que se reconhecer como poeta, mas e você não vai se reconhecer? Né? Então, assim, muita tapa na cara. E aí, eu queria trazer algumas, três histórias, assim, mais ou menos, que eu queria trazer, que eu acho muito importante. A primeira é de Paulo, né? Paulo é um dos poetas do grupo Poesia Nossa Estrutura. A gente não tinha esse nome ainda, então a gente era esse grupo que estava começando nossos trabalhos ali, entendendo como que ia ser nossas dinâmicas e tudo mais. Aí Paulo chega um dia, ele muito, além de muito disciplinado para escrever pelo menos um poema todo dia. Ele era muito militante. Eu acredito que ainda continue, muito militante. E aí Paulo tinha estado numa reunião do distrito um dia anterior, uma tarde anterior, nossa poesia era de manhã. E aí Paulo chegou muito irritado lá, e aí disse assim, olha, eu estou de saco cheio dessa conversa da minha estrutura, da minha estrutura, da minha estrutura. Que papo é esse da minha estrutura? A minha estrutura. Eu sou neurótico, eu sou psicótico, o que eu sou, Ana? Eu falei, sei lá, Paulo. Ele, sim, e se eu não quiser ser neurótico, eu não quiser ser psicótico, e se eu quiser ser poético? E aí eu falei, eu falei, Tombei, né? E se eu quiser ser poético, eu falo, pois é, né, Paulo? E se não for a psicose, a sua estrutura? Ana, e se for poesia, a minha estrutura? E aí o Antônio, deixa eu ver, Paulo não está aí. Antônio é esse senhor encarando a câmera ali, ó, no cantinho. E aí, escrevendo e encarando a câmera. Aí, maravilhoso, Antônio, assim. E Antônio estava abraçado com a árvore, ele estava em pé, abraçado com a árvore. Aí, na hora que Paulo fala isso, né? E se poesia for a minha estrutura? E aí, Antônio fala assim, né? A poesia, e bate na árvore, a nossa estrutura. Aí eu me arrepiei inteira, eu falei, caraca, é isso. Eu falei, gente, poesia é a nossa estrutura? Então é a árvore, a poesia, a nossa estrutura? Aí a gente ficou
a Inágena, que é a mais audaciosa faladeira, segunda ali perto da árvore, aquela de cabelo vermelho, a árvore, Nádia vira e fala assim, então pronto, é o nome do nosso grupo, Poesia é a nossa estrutura. Poesia é a nossa estrutura, né? Que aí virou o nome do grupo. E aí, por isso que na dissertação eu falo, aí Poesia é a nossa estrutura, então o livro deles ficou com o nome Poesia é a nossa estrutura, o filme também, depois eu vou falar sobre o filme, também ficou. E aí na minha dissertação eu ponho Poesia é a nossa estrutura, 2 pontos, árvore, luta e arte e vida. Aí eu também falo sobre essa, eu vou falar sobre esse arte e vida aí. E aí agora no livro, né, no lançamento do livro, eu ponho uma experiência antimanicomial, que é para a pessoa já saber desde o início, né, o que ela está ali adquirindo e tal, para deixar uma coisa mais... Enfim. E aí foi assim que a gente se nomeou, né, Poesia é Nossa Estrutura. Professora Lúcia me deu essa palavra, né, arte e vida, faltava, né, e eu falava o tempo todo de arte e vida, mas como uma coisa só. Arte e vida, como uma coisa só. E eu falava isso a partir de uma perspectiva do Antonin Artaud, que foi o primeiro a dizer sobre isso na história da arte, assim. E aí, quando ele escreveu o Teatro Seu Duplo, né? E aí eu trazia essa perspectiva a partir do pensamento de Artaud, e a professora Lúcia leu, a professora Lúcia fez parte da minha banca, da dissertação, do meu mestrado, por isso eu chamei ela, por isso também, para escrever a apresentação do livro. E aí a professora Lúcia fala assim, mas é incrível, né? Porque assim, é engraçado, eu estou vendo que você está articulando arte e vida, mas parece que é uma palavra só o tempo todo. E se for arte e vida? Arte e vida. Pronto, você tem uma outra palavra. E aí eu falei, pô, é isso. Então, árvore, luta e arte e vida. E aí eu queria contar mais 2 histórias dessa vivência nossa, que eu acho que é importante para a gente. Deixa eu ver se Joe está aqui. Joe é o segundo, depois de Antônio, é o segundo de cabecinha baixa ali, a camisa cor sim, cor não dele. Cor sim, cor não. Cor sim, cor não. Meu pai que brinca assim. E aí o Joe fala assim, olha, Ana, ele chega um dia muito reflexivo. O Joe é um cara muito reflexivo, assim. Ele está sempre muito reflexivo, às vezes muito calado por ser muito reflexivo. E aí, esse dia ele chegou, ficou vendo a gente, sem se envolver muito, ficou vendo a gente ler, recitar, pensar, porque tinha uma coisa que a gente fazia que era também, que a oficina era letras e vídeo, né? Então, a gente tinha todo esse processo que eu falei, das letras e tal, e aí o segundo momento era a gente pensar aquilo ali que eles tinham trazido, né, de texto, o que é, como que a gente ia articular aquilo ali no vídeo. Então, era eles pensarem a cena, como que a sua poesia vai se colocar, né? Vai se colocar na cena. Então, esse poema aqui eu quero que seja filmado, os meus pés andando, e eu quero que a Alba recite no fundo, sabe? Então, assim, eles começaram a imaginar cenas para suas poesias. Isso foi muito interessante. Aí a gente fez uma média-metragem em 23 minutos, chamado também Poesia Nossa Estrutura, e, infelizmente, por burocracias institucionais, eu não consegui autorização para circular com ele, porque, tipo, se eu tivesse conseguido, eu ia passar, deixar o link, era sempre meu sonho fazer isso, porque foi... Talbert, que é cineasta, pode me confirmar que é um objeto maravilhoso, né? Uma produção incrível, assim. É um apelo que eu fico tentando fazer, mas institucionalmente é impossível, né? Porque tem uma coisa toda a se cumprir com a imagem deles, enfim. Mas, enfim, e aí o Joe chega num dia, a gente, então vamos gravar. E o Joe não se envolvendo muito. Então, vamos gravar. Ele fala, não, peraí, eu preciso falar uma coisa aqui. Aí ele começa a contar uma história incrível, que é assim, ele fala assim, Ana, eu tinha uma cuia que ficava grudada aqui em cima na minha cabeça e pressionava a minha cabeça.
doía muito e me causava muito sofrimento. A minha vida toda eu sentia essa cuia presa na minha cabeça. E um dia eu comecei a sentir isso, essa cuia fazer um certo movimento. Quanto tempo, Joe? Não sei, o tempo aí que a gente está começando, que a gente começou a fazer poesia aqui, tem quanto tempo? Tanto tempo. Então, é mais ou menos esse tempo aí. Aí, dia desses lá em casa, eu fui dormir, a coisa meio que balançando. Eu acordei de manhã, eu olhei para o lado da minha cama e a cuia estava lá, solta no chão. Aí eu, foi mesmo? Foi. Aí ele falou, aí eu escrevi um negócio aqui, que eu não sei se é poesia, acho que não é, não. Mas eu trouxe para vocês verem. Chama assim, cuia na cabeça, cuia de sofrimento. Eu não sabia que um dia a cuia cairia e meus olhos brilhariam. Assim ele escreveu, tá? Isso aqui é do jeito que ele escreveu. Cairia e meus olhos brilhariam. Isso é bom e importante eu falar com vocês, que a diagramação toda desse livro foi feita junto com eles, a partir da forma que eles davam para os poemas deles, entendeu? Então, a gente preservou isso. E tem cada hora um, tá vendo? Ó, aqui é a parte de Antônio, aí começa a seleção que a gente fez dos poemas de Antônio, e eles que escolheram a fonte também. Então, não tem uma fonte só para o livro todo, sabe? É muito interessante visualmente também. Eu vou passar depois para vocês darem uma olhada. Eu não posso dar porque é meu. É o único. E eu tenho várias dedicatórias deles aqui, então eu não posso. Mas depois a gente pode dar uma circulada. Circulada. E aí o Joe conta essa história e lê esse poema. Então ele fala assim, que é depois da nossa prática de poesia, essa cuia foi se desmontando, né? E aí vai de encontro a algumas outras falas, que a gente fez uma parte do livro que chama Pesquei um Poema na Sua Boca, que eram coisas que eles soltavam durante a nossa vivência, e eu achava incrível, eu falava, peraí, deixa eu anotar. Aí eu anotava, eu corria e anotava. Aí eu vou ler só alguns. Aqui está o nosso grito de libertação para a poesia. Rui. A poesia é a matéria do desejo. Jet. A poesia me ilumina e me identifica. Cris. Cada um, isso é né? O nome de cada um. Antes eu tinha medo. Agora a poesia me fez perder isso. Se for falar do medo, agora falo com mais coragem. Deolindo. A poesia me fez sorrir. O sofrimento parei de sentir. Cris. Aí, eu vou contar. É demais, né? Eu fico chocada até hoje. Aí, essa outra história que eu vou contar, tem que beber bastante água, porque o poema é longo. Tinha uma atividade na rede de saúde mental, e aí não ia ter... A gente entendeu que não dava para ter oficina, porque as pessoas precisavam se envolver com essa atividade. Porém, eu ia ficar no centro de convivência, não ia para a atividade, eu ia ficar no centro de convivência para organizar alguma coisa que eu tinha que organizar lá, que eu já nem me lembro. E aí, Nádia, que é essa atrevida do cabelo vermelho, ela chega lá, não foi na tal atividade, e chegou lá e falou assim, Ana, eu sei que você está aí organizando esse negócio, eu posso até te ajudar depois. Mas, assim, eu vi com uma certa urgência. E o que foi, Nádia? Não sei, tem um poema aqui preso na minha garganta, e eu não estou dando conta. Eu não consegui dormir direito. E eu falei assim, você tentou escrever? Ela falou, eu tentei escrever, mas eu não consegui. Ele está aqui, mas eu tento falar e ele não... eu tento escrever e ele não sai, eu acho que é aqui na garganta. E aí... eu falei, tá, entendi. O que você quer fazer? Aí ela falou, eu pensei da gente ir lá para nossa árvore e conversar um pouco.
Falei, tá bom. Aí pegamos, né, o gravador, a câmera, nossos materiais, o pano e fomos. Aí eu falei assim, Nádia, não sabe o que você podia fazer? Já que você não está conseguindo anotar nada, você podia começar a falar. E aí eu fui muito sagaz, porque já que estava presa aqui, né, eu pus e deixei o gravador gravando. E aí ela recitou, depois eu transcrevi. Ela foi falando e ela fala como fosse poesia, tudo. Vou ler para vocês, é um pouco grande. Chama Linhas. Linhas. Há muitas linhas e cada uma tem o seu sentido. Há a linha do horizonte, que é a linha de maior profundidade que vemos ao fundo de uma paisagem. Essa linha é onde o sol nasce e onde ele se põe. É a linha da contemplação, da realização, do imaginário. A linha do horizonte é onde o olho repousa, onde ele vê novas perspectivas. A linha do Equador é a linha que divide o mundo. Mundo norte, mundo sul, separa o rico do pobre, o branco do preto, o claro do escuro. Uma linha de penumbra, uma linha sombria, entre quem manda e é mandado. Uma linha entre o choro e o riso, entre a saúde e a doença, entre o louco e o são. Uma linha que separa realidades. Uma linha imaginária pode se apagar? A linha de tecer. Essa pode fazer coisas maravilhosas também. Pode vestir desde o bebê até o idoso. Pode costurar, emendar, coser, remendar, bordar, construir, criar. Não só a matéria, mas a mente. Pode também inventar lindos planos, planos mirabolantes. Ela supera o tempo e até a sua própria linguagem. A linha da escrita é uma linha que sai de dentro do ser e dá forma ao íntimo. É a linha que fala, que esclarece através da palavra, que conta seu pensamento, que conta tudo, que pode e o que não pode, que te transporta para a lua e para o abismo. A linha da escrita não tem limite, sobe e desce. Conta riso e lágrima, te faz transgredir. A linha da escrita é a mesma linha da vida. A linha do risco é a linha da arte, a linha da criação, a linha onde tudo é processo e não se tem conclusão. É a linha do porvir, da matéria, da elaboração, a linha da corda bamba, onde não podemos mais fugir uma vez que arriscamos. A linha da vida tem muitos sentidos. Ela vem desenhada na palma da mão. Você pode mudá-la, esticá-la, tecê-la, traçá-la, remendá-la, pintá-la. A linha da vida é a linha mais mutável. Ela é como água, como terra, como ar, como fogo, como carne, como espírito, como vida, como morte. Ela depende de como você traduz a própria vida. E a linha da morte, eu já passei por ela e saltei dela. Entendi que transcender a morte quer dizer vida. Olha que doido. Cabuloso, né? Agora é doido, né? Como que pode, né? Isso assim, sair, isso ser oral, assim. Eu, tipo, todas as vezes que eu revisito esse poema, eu não acredito. Eu não acredito, porque ela fala, isso é fala dela, sabe? Eu que não posso, porque eu queria que pôr o áudio e pôr a voz dela falando, sabe? Sabe, quando a gente escuta os áudios de Estela do Patrocínio, e você vê assim, é diferente daquilo escrito, né, ali que Viviane Mosé organizou o livro, e você vê ali, você consegue ver o ritmo da fala de Estela nas letras, consegue, mas ela falando, a voz, o tom, e Nádia, ela fala de uma forma ritmada, eu não consigo fazer como eu tento, mas ela fala de uma forma ritmada, e coisas tão elaboradas, né, que é isso. De onde vem isso tudo, né? Então, esse nível de elaboração para mim. E também queria falar uma coisa interessante, que a gente que confeccionou, além da diagramação, essa estilogravura foi feita também na oficina de estilogravura do próprio Centro de Convivência, que na época era mediada pela minha companheira, amiga, companheira de muitas travessias, Márcia Stanislau.
e ela fez essa, quer dizer, eles fizeram, né? Márcia ajuda a fazer, e aí fizemos todas as impressões, foram 100 a publicação. E aí que a gente, na oficina de bordado, a gente chamou a galera do bordado para fazer a encadernação. Então, foi uma coisa assim, que realmente implicou em todo o centro de convivência para estar junto. Você pode passar, Pedro? E aí a gente fez o lançamento nesse espaço cultural. Aí eles fizeram, né, o recital, foi lindo. Teve a participação de 2 poetas maravilhosos mineiros, Renato Negrão e Maré de Matos, que foram pessoas que a gente leu durante também o processo da oficina. E aí eu falei com eles vão chamar eles para participarem, eles ficaram empolgadíssimos, leram juntos, a Mari leu um poema com a Nádia, esse poema, Lins com a Nádia, foi lindíssimo. Na Suricato, a Suricato é um espaço, a Alba conhece, que é na regional leste de Belo Horizonte, e é um espaço, assim, incrível, porque ele é todo, os trabalhadores de lá são todos convivos da rede de saúde mental. E lá abriga produção de marcenaria, de mosaico, de bordado, de gastronomia, tem um restaurante, todos são eles, todos os convívios do centro de convívio. Eles que são os garçons, eles que recepcionam, né? Eles fazem parte ali da coordenação do espaço. Então, realmente... É uma coisa assim, disruptiva no mundo, né? Você entra, realmente você tem a impressão que o mundo é antimanicomial quando você entra ali, sabe? Nossa, era isso que eu queria para a vida lá fora, e ali tem ali dentro, né? E é muito, muito incrível. E lá, assim, muitas pessoas, artistas, exposições, shows, peças de teatro, recital, sarau, da cidade toda vai parar lá na Suricato. Então, é um espaço maravilhoso. Quem estiver em BH devia conhecer, porque é lindo, né? E os cômodos das casas, todos os móveis são feitos na marcenaria da Suricato. Então, é realmente belíssimo, assim, os bordados, né? A tapeçaria, tudo maravilhoso. E a gente fez o lançamento do livro e do filme lá, fez exibição do filme, depois leitura e tal, o recital foi maravilhoso. Bom, vamos passar para a próxima, Pedro. E aí é isso. Aí eu quero chegar um pouco na dissertação. Não, deixa aí mesmo. Eu tenho quanto tempo ainda para falar? 10? Tá ótimo. Tá ótimo. 15? Falo muito. Eu falo muito. Se você puder dialogar. Eu quero muito. Nossa. Eu vou falar só mais umas coisinhas, então, vou ser rápido. Esse subir no ramo mais alto da árvore e aprender a produzir clorofila, a primeira matéria do poema, Maria Gabriela Lançol. Quem me deu de presente essa citação de Lançol foi a professora Lúcia. Porque eu vivia... Por que eu trouxe isso para dizer desse impasse que eu vivi? Eu compartilhei muito isso com a Alba. O impasse quer dizer essa experiência que eu trouxe para vocês, e aí depois eu caminho para a dissertação, né? Para a pesquisa dentro da universidade. E aí eu chego num impasse que eu não imaginava que eu ia ter, né? Eu nunca imaginava. E eu tive, que era um impasse seguinte: na hora que eu chego lá para pesquisar, então eu estou falando a partir da perspectiva do grupo Poesia, a Nossa Estrutura, mas para dizer do encontro entre linguagens artísticas, a arte, com a saúde mental antimanicomial. Beleza, é isso, entendemos. Só que na hora que eu chego, eu preciso do quê? De outras experiências para eu dialogar, né, para entender o que eu estou falando ali, onde vai para os caminhos dessa pesquisa. E quando eu encontro arte e saúde mental, arte e loucura, tudo isso assim, a gente encontra muitos livros, né? É muito longo, assim, mas quem escreve? E aí é a psiquiatra, psicólogo e psicanalista. Só. Não há problema que psicólogo, psiquiatra, psicanalista entenda. Não há problema, é só.
Então, nós estamos, desde o final da década de 70, início de 80, realizando inúmeras experiências de arte e saúde mental no Brasil inteiro, diversas, assim, de uma forma incrível, porque, né, mais uma vez, atuam de acordo com seus territórios, de acordo com as demandas locais, e a gente não tem essas experiências narradas, a gente não tem os processos de convivência, a gente não tem um registro narrativo de como eram, do que foi acontecendo, das nuances que foram aparecendo, os caminhos que essas experiências foram tomando. A gente não tem registro das metodologias, dos modos que eles conviviam, de como que isso afetou os espaços da saúde mental, né? A gente não tem nada disso? Como assim? Quer dizer, a gente não tem nada disso narrado a partir dos convivas, quer dizer, eles não têm voz, eles não podem falar sobre os próprios lugares de experiências deles, e nem dos mediadores, quem estava ali junto com eles, na corda bamba da coisa, não, sabe? E aí foi uma encruzilhada tamanha para mim, eu, tipo, dei uma brochada total, assim, eu falei, cara, para que lado que eu vou, sabe? Como que eu vou conversar sobre isso, né? Como que eu vou conversar sobre isso? Aí eu achei Grupo ENS, Peter Paupel-Bart, que é de teatro, né? Tinha muita coisa dele, ele fala da perspectiva das linguagens artísticas, é muito legal, dos impasses que eles tiveram no processo de criação, de construção daquela peça, e aí a gente começou assim, foi assim que a gente, sabe essas histórias que eu contei? Assim que a gente deu o nome para o grupo, isso aqui, assim que ele narrou essa poesia, isso é importante para a gente continuar construindo, né? Eu não vi. Foi um impasse muito difícil. Recentemente, estava comentando com a Alba, saíram agora, eu ainda nem li, saiu esse ano. Eu quero citar porque eu acho importante. O livro de Juliana Barreto, sobre o grupo Sapos e Afogados, que é um grupo de mais de 20 anos, lá de Minas, de teatro. Saiu também um livro de Babilaque Bar, sobre a experiência de uma banda, Trem Tantã, que ele tem com o pessoal, e também teve a dissertação de uma pesquisadora aqui da Bahia, que é Renata Berenstein, que escreve sobre o grupo de teatros incênicos, né? Então, para ter uma referência aqui da Bahia também. Mas na época, não, a minha pesquisa foi de mestrado, foi 2018 a 2020, eu não tinha, e aí eu queria saber o que a gente estava, como que essas experiências estavam o que a gente tinha para dizer sobre essas nossas experiências. E aí, isso aqui que a professora Lúcia me deu, eu acho que foi um pouco do caminho que eu tive que, eu entendi que era poesia, que eu tinha que ir no sumo da poesia, que eu tinha que ir na árvore, sabe? Que eu tinha que subir na árvore, porque era ela que ia me apontar, sabe? Para onde as folhas caíssem, eu ia. Então, vamos lá. Aí, você pode subir, Pedro. É dissonante. Pronto. Aí, um pouco disso, dos caminhos disso, foi o pensamento, né, da dissertação, que depois culminou no livro. E um outro desdobramento foi o dissonante. O dissonante, revista multimídia de experiências e transversalidades em artes e saúde mental antimanicomial. Que é uma iniciativa que eu estou começando, assim, já tem um tempo que eu estou começando, minhas perninhas curtas, está indo devagar, tem tem o perfil do Dissonante no Instagram, então quem quiser entrar, e aí lá tem um formulário para as iniciativas, consegui dar uma publicizada disso, então muitas iniciativas já preencheram o formulário para contar um pouco assim um resumo, e aí eu fiz o convite para essa primeira revista, né, que ainda não lançou
que eu estou correndo atrás de subsídio para isso, porque as pessoas precisam receber por isso, né? E aí, estou tentando fazer isso ser viável, sobretudo porque não é só os mediadores que contam, mas eu estou trazendo também os convivas, eu acho que isso é o mais importante. Então, as ilustrações são deles, poesia deles, textos. Eu fiz uma entrevista riquíssima com Valtinho Folha Seca, aquele poeta que conceituou o nome Conviva, né, o termo Conviva. Então, eu fiz uma entrevista de quase 2 horas com Valtinho Folha Seca, e aí eu quero que eles também sejam remunerados por isso, enfim. É um pouco também da contribuição para a economia solidária em saúde mental, que eu acredito muito, né? Eu e Talbert, inclusive, nos conhecemos na Rede Saúde Mental e Economia Solidária aqui, né, da Bahia, que é a Rede Gerar. Então, eu acho que você passa mais um tempo, deixa eu ver, já está finalizando. Isso aqui é a capa do manifesto, pode passar. Aqui eu deixei os endereços, ó, Dissonante, o meu próprio perfil, o meu site e o link do livro. Agora eu queria ver se eu posso, tem 5 minutos? Tem? Porque eu queria ver se eu termino lendo esse manifesto. Pode? Eu acho que vai ser legal. Eu queria... Tem como eu posso mandar para o seu link? Não tem o link do manifesto? Tem o link, será que... Para você abrir, hein? Espera aí, eu vou abrir aqui também. Que aí, se você quiser pôr aí, né? O pessoal vai acompanhando. Eu devia ter falado isso antes, mas é porque eu tive essa ideia na hora que eu estava saindo de casa. Aí não dava tempo. Mas eu vou ler. Quer que espera? Vamos esperar. Podia te dar o caminho. Agora dá. Você está com a rede, não tá? Pode entrar aí, ó. Já no aqui no Instagram. Mandei. Não, é Dissonante. Eu mandei para você agora. Ela mandou, então fica mais fácil. Eu devia ter te mandado falando dessa possibilidade. Eu vou mandar o campo, quem quiser abrir também. Legal. Abriu, não foi? Aí a gente ainda não conseguiu lançar a revista, vai rolar. Mas a gente já lançou um manifesto. Então, conseguiu? Para compartilhar com o pessoal que está na transmissão, né? Foi? Eu vou ler. Manifesto por uma arte antimanicomial. Um campo que se inaugura na interseção arte e saúde mental não pode ser o mesmo quando muda o tempo, porque é em si movimento. Por todo o chão nacional, desenvolvemos inúmeras experiências, vivências em arte e saúde mental antimanicomial. Partimos da luta pela liberdade dos corpos, subjetividades e narrativas e inventamos. Inventamos atravessados, afetados, transbordados pela loucura, pela experiência da loucura, em diversas porções e proporções. Somamos essa com a experiência da arte e estabelecemos outros modos de existir, um jeito de corpo, de estar no mundo, de desenhar o cotidiano, conviver, trabalhar, de nos afetarmos umas pelas outras. Inventamos um ethos antimanicomial. Se não negamos que a clínica ampliada e multidisciplinar tenha nos construído, não podemos também negar que nosso tronco criativo e transgressor, aquele que nos forja como um ferreiro sua obra, nos molda feito barro,
nos tece como postura, se deva à arte, arte e vida, uma só palavra. Sustentadas pelo repertório que ela traz, matéria em movimento, corpo vivo, descobrimos o que seriam nossas práticas substitutivas ao projeto de morte dos manicômios e hospitais, forjamos ferro que somos, moldamos barro que transformamos, tecemos vida que construímos, possibilidades de existir. Experimentamos com responsabilidade e pertença e desvelamos na diversidade a experiência antimanicomial. Encontramos formas para exercer nossas utopias, sonhos, transformamos em projetos, em micropolíticas cotidianas, nossos desejos de produzir resistência para além da ideia de doença, possibilidades para além do que os sistemas ou instituições nos permitiriam. Foi pela perspectiva dessa matéria própria da arte, a invenção, enquanto linguagem, presença e performatividade, que aprendemos a agenciar criativamente as singularidades humanas, juntas das convivas, suas famílias e das trabalhadoras, esses que abandonaram também os muros das suas profissões e ampliaram interdisciplinarmente seu cotidiano. Não criamos, assim, um único ethos antimanicomial, mas múltiplos que somos, elucidamos inúmeros modos de fazer, no estabelecimento de um dia a dia artístico que sustentasse as existências, também múltiplas, diversas, singulares. Remodelamos com as nossas mãos um caminho importante na história, fundamentado e exercida pela feitura e articulação da vida. Arte-vida, lembra? Na radicalidade do direito de existir, criar, trocar, física, mental, emocional, singular, comunitariamente. Passadas 6 décadas da inauguração emblemática de um circuito Arte e Loucura por Nise da Silveira e Mário Pedrosa, sobretudo, olhamos para esse campo ainda emergente que preferimos política e eticamente chamar de artes integradas e saúde mental antimanicomial, e tangenciamos a diversidade de experiências produzidas. O manto que, guiados por Arthur Bispo do Rosário, ajudamos a tecer para aquecer tantas existências para nós importantes. É hora de arrematarmos os fios desse manto, de nos articularmos bem mais entre nós, discutirmos nossa ética, estética, metodologias, pesquisas. É hora de zelar pela potência das nossas práticas, teorias artísticas e discursivas, narrar nossas experiências, artistas mediadores e artistas convivas. É hora de sistematizarmos organicamente, como sabemos, o debate da arte antimanicomial que queremos e que temos construído, que se utiliza de ideias, perguntas, formas que falam junto às singularidades, movências e demandas das criações igualmente singulares. É hora de articularmos nosso local de enunciação e nosso repertório discursivo, daqui do lugar de quem produz, cria cotidianamente e acredita que a prática possui um saber intangível fora dela. Um saber que precisa se saber e fazer valer para fora de si. É hora da palavra articulada ser cenário para nossas inquietações, incompreensões, descobertas, movências, performances. Nós que nas práticas teorias desenvolvemos saberes, tecnologias, nós que debatemos o hoje para alimentarmos o amanhã, que nos atualizamos, trocamos para nos fazermos propositivos, investigamos, entendemos que nossa presença de corpo inteiro nas mediações é imprescindível para que a vida se estabeleça. Não somos um uníssono de vozes, mas a dissonância de todas elas, que passeiam desde as cabeças dissidentes até os pés das errantes exploradoras de caminho, das que ampliam campos geográficos, teóricos, discursivos, subjetivos, com mãos que quebram muros e sistemas físicos, simbólicos e interpretativos, na busca e tentativa irrevogável, inegociável e inalienável de exercimento do direito de viver. E aí só foi o manifesto. Obrigada. É isso. Nossa. Respirar aqui fundo, né?
agradecer, porque sua apresentação foi uma poesia. Eu vou falar rapidinho. Eu penso que as pessoas mais agradáveis são aquelas que sabem contar histórias e também as que nos fazem rir, né? E você é uma boa contadora de história. Outra coisa, eu penso que Arte e Vida ainda forma um novo significante para mim, Atrevida. E também eu quero agradecer e fiquei encantada com a forma como você fala dos convivas com uma dignidade, um respeito, que é o que eles mais precisam, que todos nós precisamos, né? E tem uma parte da sua dissertação que eu li e me chamou muita atenção essa frase que eu retirei e falei, ouvir gente enxotada socialmente. Se a sociedade é causadora de tantos males e ela quer simplesmente alijar, separar dela, né, com os manicômios, com os hospitais, ao passo que você veio aqui nos mostrar que podemos estar juntos. E como essa sociedade também, ela é responsável por retirar, né? É uma responsabilidade nossa, retirar essas pessoas que pode ser qualquer um de nós que está. Então, eu passo a palavra agora a vocês. Eu já dialoguei bastante com a Ana, né? Tive esse privilégio. Quem quiser, as inscrições estão abertas. Você pode falar. Minha voz é bem alta, você não acha, não? Mas é que Lá. Nossa, será que eles escutaram? Porque eu fiquei falando aqui. a gente vai falar daqui a pouco. Ah, tá. Não, porque tipo, esqueci. Nossa. A pré-venda do livro, né? Até dia 19 agora de agosto. Tá em pré-venda. Aí depois do dia 19 eles vão começar a enviar, né? O site da caravana. O Pedro. Você tem no Word, né? Eu coloquei o link. É o último, Pedro. Aí tem o link, o Pedro pode mandar, divulgar. O último. Você copia tudo. Tem como não? Não? Ah, tá. Ai, que bom. Acho ótimo. Podia então mandar todos esses links, né? Eu mandei no manifesto. Porque, inclusive, a Alba tinha me dito para eu comentar sobre o meu site, né? Que tem meu site, aí para vocês visitarem, tem meus trabalhos plásticos, algumas poesias também. E aí o livro tá nesse link, né? Pedro, quando você puder passar o site também, por gentileza. Abrir aquela aba que a gente... Uma das que eu mandei para você. O site é... Vou pegar mais um pouco dessa. Pode também. Ele é para todo mundo. Tá. Agora sim. Eu mandei um manifesto no grupo do WhatsApp. Nesse link do Dissonante que o Pedro está mandando, também é do WhatsApp, do Instagram do Dissonante. Aí tem lá o link da bio, né? O tal do link da bio. Na hora que clica no link da bio, tem o manifesto.
Aí pode divulgar, passar... Nossa, tem que circular, eu peço até. Pois é, o livro ele vai por demanda, né? Então, quanto mais pessoas o pedirem, é que vai gerar produção. Né? Não foi isso que eu entendi assim? A edição só vai sair se as pessoas solicitarem, não é isso? Porque se não tiver interesse, né? A editora entende que se não tem interesse, não tem demanda, para que eu vou gastar dinheiro com isso, né? A editora entende assim, né? Capitalismo selvagem, mas é isso. Quem quiser se inscrever, então, fique à vontade, conversar um pouquinho aqui conosco, né? Lembrando também, essa dissertação de Ana está no livro, ela transformou o texto, né, num texto já mais, digamos, menos acadêmico, não é isso? Para ficar um livro, né? Na verdade, essa dissertação, ela já tem, assim, eu até falei no início, né? Vocês vão entender por quê. Porque eu conto muita história, sabe? Então, ela já tem uma característica ensaística também, sabe? Então, ela brinca um pouco com, assim, bem Derrida, assim, ela brinca com a teoria e volta aqui, aí tem hora que a Alba lê uma parte, eu não sei se ela faz isso, mas a professora Lúcia falou um pouco disso, que ela tinha essa sensação que tinha hora que ela não sabia se eu estava falando de teoria, se eu estava falando ali da prática, e que ela não achou isso um problema, ela achou isso muito interessante. É assim que eu sei escrever, então que bom que ela achou interessante, né? É assim que eu sei escrever. E aí foi legal também, porque a editora, a Caravana, ela queria exatamente esse tipo de texto, né? Um texto mais ensaístico mesmo, que não fosse num formato tão dissertativo assim, vamos dizer. E aí foi interessante, que a adaptação foi bem fácil. E, assim, o texto de abertura da professora Lúcia tá lindo. Vale a pena ter o livro só por causa desse texto. Não que meu livro não seja incrível, mas é incrível mesmo. Mas o texto da professora Lúcia é realmente muito... Eu fiquei aqui com... poema, linhas, né? Quer falar um pouquinho só? Quer um pouquinho? Olha, como eu lhe disse, não poderia deixar de estar presente aqui, né? Me interesso muito por isso. Acho que ter vivido no abrigo dos velhos, né? Ali onde muitos não tinham sido deixados ali de qualquer forma por abandono, né? E como a possibilidade de se expressar por desenhos, né? Você me lembrou muito aqui há uma possibilidade que tive, eu tenho que falar isso, porque apesar da minha idade, eu fui aluna de Jário Gervásio, e ele foi meu professor durante 2 semestres no antigo Juliano Moreira. E nós íamos para o pavilhão de Agudos, lembra, Jairo? Né? E lá nos deparávamos com o que na época Caetano depois veio, a palavra né? Então, quando dizíamos uma palavra, né, detonava, né, Jairo? E aí vinha ali o que a gente escutava, né? E quanto é preciso o registro de tudo isso, não é? Como você disse, eu acho assim, dar voz, né? E também essa invenção da palavra, não só o convívio, uma convocação para a vida, né? Venha, né? Gostei muitíssimo, agradecida por estar aqui. Pois é, então eu conheço algumas experiências
dos CAPs e desse período do Juliano Moreira e da antipsiquiatria em Salvador, de alguns ambulatórios, nós sempre estivemos, de algum modo, próximos pela universidade e tal. Mas eu jamais tinha conhecido assim tão de perto um trabalho com sujeitos psicóticos, em princípio, internados ou em espaços institucionais da loucura, com a poesia, tentando desenvolver, explorar um trabalho com a poesia, que eu fiquei pensando, o que a gente oferece ao analisando é uma fala, né? Fale, é o que o analista oferece, é o que ele tem a oferecer. E o sujeito pega isso e faz o que ele pode ou o que ele quer, e a gente tenta ir junto, né? Mas eu achei muito, assim, astucioso e extremamente sensível, delicado, oferecer poesia, entendeu? Então, assim, vamos fazer poesia, entendeu? Porque a gente oferece a fala e o sujeito tece sua fala e sua travessia. Mas vamos fazer poesia? Eu achei extraordinário isso, e você pode colher esse efeito tão lindo, né? Que é de implicar as pessoas, não é só pela fala como a gente faz, a gente implica os sujeitos pela fala, mas você implicou os sujeitos pelo significante poesia, com essa convocação à poesia, que é uma dimensão enorme e que a gente não está acostumado no dia a dia a oferecer, a convidar, um convite à poesia, independente de que espaço seja, com a loucura, com nós os neuróticos, ou nós os psicanalistas, ou literatos, ou universidade, né? Então, eu fiquei extremamente impressionada, assim, quase comovida, de ver que a vida pode se gerar e circular de outras formas, né? Nada convencionais, sempre bacana. Esses encontros, eu considero isso um encontro. E muito obrigada. Ana, eu queria te agradecer. Eu fiquei emocionada algumas vezes aqui hoje. É muito bonito. É um trabalho, como a Angela está falando, assim, a nossa experiência, porque a psicanálise é uma experiência, e o que você traz é uma experiência que é uma experiência poética também. Eu acho que a fala do seu Conviva, né? A poesia, a nossa estrutura, é lindíssima, porque é isso, e me remete à poesia de Aristóteles, né? Nesse sentido do que a gente pode fazer para criar nosso sentido de viver mesmo, assim, né? Então, seu trabalho é lindíssimo. E aí, talvez, o que eu achei bonito e diferente do nosso é que o nosso é meio 1 a 1. E o seu, 1 a 1. O nosso trabalho é 1 a 1. E o seu é uma coisa que eu estou até investigando e vendo, né, como é que a gente faz de 1 a 1 um coletivo. O seu é um trabalho comunitário, assim, que trabalha essa divisão e o compartilhar com o outro. E se você puder falar um pouquinho dessa experiência, porque eu achei tão bonito quando você fala assim, e você não liga que ele fala a sua poesia? Eu falo, não, né? O quanto se pode também construir junto, sabe? Então, se você puder, eu, assim, adorei, fiquei muito encantada hoje. Nossa. Tá ligado? Alô, alô. Câmbio, som. Eu gostei demais, Alba, né? Atrevida, gente, que delícia isso. Vou falar isso para a professora Lúcia. E gostei da convocação para a Viva, né? Para a vida, o Conviva. Nossa, Valtinho vai adorar isso. Eu não sei se Valtinho está ali, mas eu mandei o link para ele. Mas ele vai adorar isso, com certeza. Tem uma coisa que a Alba estava falando, né, desse lugar, né, de dar espaço para eles, ou seja, de escutá-los ou estar com eles, estar junto, né? Eu acho que para mim é isso, é mais do que
escutá-los. Quando eu vim para cá, a primeira vez que eu vim tentando articular meu mestrado, eu conversei com o professor Renatinho Silveira, que ele tinha acabado de ser aposentado do IAC, né? E aí ele é a primeira pessoa que escreveu sobre Frantz Fanon, que traduziu Frantz Fanon para o Brasil, né? Não foi, não? Não? Quem foi? Ah! Então ele foi o quê? Segundo? Se perder de vista. Pelo menos é de todos. Pronto. Renatinho Silveira também tem muita importância no registro do candomblé da Barroquinha, aqui em Salvador. E aí, Renatinho falou comigo exatamente isso, né? Dessa perspectiva que a Alba fala. Para mim, o mais impressionante na tua pesquisa, eu gravei isso, sabe o que ele disse? Para mim, o mais interessante na tua pesquisa é que você está levando eles a sério, está escutando, está levando eles a sério. E eu acho que é um pouco isso que a Alba fala também. Mas para mim, que venho dessa formação com eles, é junto, entende? Não é tipo que eu estou escutando eles, é que eu estou junto deles. Eu existo porque eu existo junto deles desde sempre. Então, para mim não existe, assim, pensar que eu vou... Que motivo? Pensar que eu vou trafegar pelo mundo sem desejar que o mundo seja antimanicomial. Ele precisa ser antimanicomial, porque as existências precisam caber. Simplesmente por isso. Precisa caber, não dá mais para a gente ficar operando nessa lógica que é doente, né? De um sistema de referência só, e que nesse sistema de referência não temos possibilidade de existências que não caibam nesse sistema de referência. Então, peraí, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Né? E aí o que a Alba fala assim, poderia ser eu, poderia ser você? Sim, realmente. Porque isso da lógica hospitalocêntrica, da lógica asilar, ela é uma lógica encravada dentro desse sistema de referência que tem o hospital como um depósito do que a gente não quer mais conviver. Né? E o que é isso? Vamos ali, tá? Sabe? E era isso que eles faziam na época dos primeiros hospitais psiquiátricos, que eles chamavam, imagina, Hospital Colônia, né? A artista Tatiana Henrique, ela chama atenção para esse termo, eu gosto demais, Hospital Colônia, né? Que assim, é um hospital que é a colônia, ela é a remontagem da colônia, do processo de colonialidade, é a remontagem. Então é isso, ele já diz para que ele veio, né? Então ele nasce com essa ideia eugênica, né? De varredura mesmo, né? Então ele anda em Minas Gerais tinha esse absurdo que era um trem, né, que passava e ia enxotando um monte de gente ali, que eram mulheres desquitadas, criança bagunceira, pessoas que estavam alcoolizadas, sabe? Pessoas que estavam andando pela rua, sabe? E aí um sistema capitalista colonial que adoece a gente e que depois pega a gente, mete ali no negócio, leva para o hospital colonial, a remontagem da colônia e dá choque até a gente enlouquecer. Quem tomando choque não enlouquece? Quem tomando choque não enlouquece? Né? Quem vivendo na insalubridade não enlouquece? Então, assim... E eu fico nervosa com isso. Então, assim, quando a gente pensa nessas novas instituições em serviços substitutivos, a gente pensa
Mas eu acho que a gente tem que pensar para além disso, né? A gente tem que pensar, tá, tudo bem, nós temos que ter mesmo as instituições que vão ser serviços substitutivos, a gente quer que seja uma política pública, nacional, a gente quer tudo isso, a gente quer. Eu quero que o centro de convivência seja uma realidade, que tenha lá na minha cidade, que é deste tamanhozinho, eu quero. Eu vejo isso lá, eu fico sonhando com isso em cada cidadezinha, sabe? Que a gente tem. Agora, sim, a gente tem uma coisa para além disso que a gente precisa trabalhar, e aí é tecendo junto cotidianamente, que é essa entranha do manicomialismo nos nossos modos de viver, né? De estar nas entranhas da sociedade, né? Então, o grande manicômio não é só o muro do hospital, né? O grande manicômio é a sociedade como ela se configura. E se ela não puder caber um monte de existência, a diversidade da existência, das lógicas subversivas, utópicas de existência, ela não vai caber nada. Não vai caber nada e vai continuar adoecendo, produzindo doença pra caramba, né? E aí é muito legal esse processo que eu acredito muito no processo de ateliê, porque eu sou das artes plásticas, né? E assim, antes das artes plásticas da graduação, eu venho também dessa formação dentro de lá que eu contei da Astral e tal, das oficinas. Eu acredito muito nesse fazer conjunto, porque nesse processo de ateliê mesmo ali, sabe? E que é um processo porque a gente está junto, mas cada um está na sua construção, mas a gente está junto. Então, você está na sua construção, mas você não se sente solidão. De repente, você olha... Alba, você pode dar uma olhada aqui? Eu não sei para onde que eu vou com isso aqui. E é isso que aparece o tempo todo na produção. Porque a lógica do ateliê de artes plásticas eu levei para o método que a gente foi desenvolvendo na poesia, sabe? Então, a gente está ali escrevendo, mas a gente... enfim, a gente tem essa possibilidade de compartilhar. Então, eu não sei para onde que eu vou com isso aqui. Isso aqui chegou num lugar que eu não sei. Me ajuda aqui, sabe? E eu já vi, por exemplo, aqui eu não falo disso, mas a gente teve no Centro de Convivência Arthur Bispo do Rosário, que é maravilhoso, na regional leste da cidade, ali no Santa Teresa. E é lindo, 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 lindo lá. A gente tinha uma oficina de artes plásticas que a gente deu o nome de LEIA, Laboratório de Experiências Intensas em Arte. Aí... LEIA, Laboratório de Experiências Intensas em Arte. Eu ainda quero escrever sobre esse laboratório. E foi incrível, a gente fez 3 anos, 2 ou 3 anos de trabalho, intenso, assim, chegou um certo momento que eu falava com a minha gerente, que era a Karen Zaqué, falava, Karen, você tem que me arrumar um galpão e um patins para eu ser mais rápida, para eu andar entre um e outro, porque eles estavam produzindo e aí as demandas eram muito, um estava trabalhando com tinta, outro estava trabalhando com garrafas, que estava fazendo uma instalação, não sei das quantas, e tal, e eu passava eu ia de uma para outra e discutia, vamos fazer isso aqui. Era a partir da demanda de criação de cada um. Então, era muito específico, era singular, mas, ao mesmo tempo, tipo, você estava trabalhando numa pintura, você chegou num impasse, juntava todo mundo, organicamente, não era ninguém, oi, gente, vem aqui. Não. O que é que está acontecendo aí? Isso eu não sei. Eu acho que posso. Aí, já teve situação de pegar o pincel e se meter na pintura do outro. Olha que massa. Você nunca pode pensar isso dentro de um sistema eurocentrado de construção de arte, entendeu? Dentro da universidade, você não pensa isso. Ninguém vai meter a mão na sua
na sua pintura, sabe? Então, é mais uma coisa que eu penso, assim, que, na verdade, o trabalho com eles é dentro de uma experiência tão grande de liberdade que a gente pode construir, né? Não é sempre que se constrói. Por isso é importante a gente conversar sobre as mediações. Mas é possível você se construir dentro de uma tal liberdade que você também quebra certas limitações das próprias linguagens, da forma que elas são vinculadas, sabe? Você amplia o campo. Eu defendo muito isso no meu livro, sabe? A gente amplia o campo literário, a gente amplia o campo pictórico, o campo das artes plásticas, quando a gente se desloca para outras narrativas que montam aquilo, que lidam com aquilo, que têm seus modos de fazer diferenciados, sabe? Isso amplia. A minha produção, a minha criação foi ampliada depois da experiência de mediação com eles, assim. Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisinha. Não, é isso mesmo, eu acho. Eu falo muito. Jairo, isso que eu sempre insisto com essa questão, né, Jairo? Do poeta, né? Nós sabemos que Freud, no artigo, né, O Poeta e a Fantasia, né, os escritores criativos e devaneios, ele reivindica que todos sejam poetas, que todos tenham, né, esse direito, né, dessa estrutura poética. Mas Lacan, ele vai além. Quando ele, de uma certa maneira, ele, ao descobrir como é isso, que foi outra palavra que eu gostei, a sua, zelar, o zelo, quer dizer, o analista, ele cuida, né? Ele está aí para isso, né? De uma certa forma, para lidar com o que se aceite como não poeta, não é poeta, mas poata, aquele que não é o objeto arte, que é a sua invenção, o faz, né, de uma certa maneira, não ser apenas querer escrever como se foram coisas assim, né, que as pessoas esperavam que fosse belo, mas que tenha essa grandeza. Então, eu lhe perguntaria o seguinte, você acha que poderíamos falar em psicanálise literária? Quer dizer, quando esteve aqui a Lúcia com aquela... era como se desse o direito, através do que a psicanálise nos ensina, né, a dar voz àqueles que muitas vezes são rejeitados, são, né, jogados fora. Maravilha. Será que poderíamos dizer, ainda que eu saiba que não seria apenas na arte da literatura, mas se ampliaria para a arte, né? Não sei se porque tive meu irmão, que se foi muito cedo, Fernando Cone Campos. E Fernando, ele dizia que não poderia fazer cinema se não fosse com esse valor concebido à linguagem. E quando ele fez o filme Viagem ao Fim do Mundo, muitos, na época, acharam, ainda que tivesse ganho no Festival de Locarno, o Leopardo de Prata, achavam que era um filme que não merecia. E depois foi revivido porque era ensaio, era um cinema-ensaio. A forma de trazer a arte também, né, como ensaio. Você me fez lembrar de muitas coisas. Que lindo. Eu não conhecia, não. Eu vou ler. Poata. Lembrei daquele livro de Antônio Cândido, Direito, literatura é um direito, alguma coisa assim, não lembro. E tem uma coisa que a gente tem trabalhado muito no doutorado, que é uma compreensão do Deleuze de literatura menor.
E menor não é menor no sentido de pejorativo, de ser pequeno, não é pequeno. É menor no sentido de que se a que domina, a que é supostamente é hierarquicamente maior, nós queremos, como dissidência, ser menor, né? E exerceremos esse direito de ser menor, de ser essa dissidência, né? E aí eu fico sempre pensando, porque eu volta e meia eu pergunto na minha poesia, e quem manda na poesia, sabe? Como é isso? Uma coisa que eu pergunto também sempre na minha poesia, e quem governa as cores, né? O que é isso? Então tem quem pode pintar, quem aquilo ali é poesia, aquilo não, né? Durante a minha pesquisa do mestrado, eu tive vários embates, assim, porque a academia faz isso também, né? O processo de embate. E aí teve uma professora que, para mim, foi um absurdo. Eu não vou falar o nome dela, mas eu vou falar que ela existe, porque ela não vai ganhar de mim. Eu vou falar. Que ela me pergunta assim, eu apresentando a minha pesquisa, ela pergunta assim, e quem disse que isso é poesia? Sabe? E aí eu levei isso para minha orientadora desesperada. Falei, não acredito que eu tenho que fazer essa conversa dentro de um mestrado em estudo de linguagem. Eu não acredito que eu tenho que fazer essa conversa. Eu não acredito. E aí a minha orientadora falou assim, mas acredite, porque nós estamos na instituição. Dentro de uma instituição, é esse tipo de coisa que nós vamos ver. O tempo todo, nós vamos estar operando nas capilaridades da construção disso tudo, né? E aí ela fala, minha orientadora me sugere à época, por que você não pergunta, devolve a pergunta? E quem disse que isso não é poesia? Bom, pronto, então nós vamos... E aí tem uma parte do livro que pergunta isso, que o tema dele é isso. E quem disse que isso não é poesia? Porque aí eu quero discutir quem que é o dono da poesia, né? Quem que são os poderes que estão por trás das linguagens e que querem dominar, né? Acho que é isso. Só vou pedir para o Pedro ler os comentários do chat. Maria Helena falou que história linda, Ana. Depois ela comentou, minha gente, boca aberta. Parabéns pela sensibilidade, imersão e empatia à causa. Madalene falou, que trabalho lindo, parabéns. Vitória comentou, trabalho extraordinário. Eugênia comentou, muitos parabéns, maravilhoso trabalho. Margarete comentou, belo trabalho, Ana. Obrigado, Alba. E Carlos comentou, Alba, apresentação muito criativa, dessas que fazem nós psicanalistas seguirmos além dos manuais. Abraço para vocês duas, Carlos. É isso. Então é isso aí, até a próxima. Obrigada. Sextou. Você arrasa demais, muito obrigada.